Pergunte ao doutor. É o nosso quadro de saúde, sempre recebendo especialistas, orientadores, psicólogos, professores, médicos, falando de saúde. E nós vamos falar hoje de hipnose, que é um assunto que está chamando a atenção. Anunciei lá no começo do programa, lembrando que vocês podem participar conosco, já sabem como funciona, o 988440221 e também o 34610700. Nosso convidado é o psicólogo Paulo Marcílio, que está conosco, também da Associação Catarinense de Hipnose. É isso, Paulo? Isso mesmo. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes da difusora e obrigado pela oportunidade. Muito bem, olha, nós temos aqui algumas perguntas, vocês de casa podem participar também. Vamos falar de hipnose. Eu falei na abertura do programa, Paulo, quando se fala em hipnose, eu usei alguns exemplos populares para ilustrar o papo. Sim. Eu lembro dos programas de televisão que o camarada pegava lá uma moça do auditório e hipnotizava lá e tal. Comia uma cebola pensando que era uma maçã. Isso, dava uma cebola. É mais ou menos isso? Tem exagero? É real? Eu pergunto, porque é real porque as pessoas ficavam, poxa, isso é sério. Nós vamos entrar na questão técnica e clínica daqui a pouco, mas só para começar, um caminho é esse ou não? Sim, isso é verdade. Tudo que acontece ali nos palcos são verdade. Porém, nos intervalos é feita uma seleção, né, para a pessoa ver a pessoa que é mais suscetível, né, que entra no estado mais profundo mais rapidamente, que daí sim consegue fazer todas aquelas técnicas ali, né. Todas as pessoas conseguem chegar naquele estado, porém algumas precisam de mais tempo para aprofundar. Então, por isso que é feito essa seleção nos intervalos, pega as pessoas já que entram naquele estado profundo e faz todas aquelas técnicas, aquelas brincadeiras e realmente aquilo tudo é verdade. Estou vendo aqui, durante a pessoa que está durante a hipnose, ela fica inconsciente, não? Não, ela fica, pelo contrário, ela fica hiperfocada, né? Ela fica hiperfocada em algo só. No caso, fica na voz do hipnólogo, né? No caso de terapia, no psicólogo, no terapeuta, né? E focado no seu eu interior. Ela fica... É mais ou menos como se você estivesse num barzinho, em um ambiente, e tocasse seu celular. Você ficava focado na pessoa que estava conversando contigo no celular e se desligava todo do ambiente externo, né? Então é isso que acontece durante a hipnose. A pessoa fica focada na voz do hipnólogo e também focada dentro do seu eu interior, vamos dizer assim. Usando ainda aquele exemplo popular da televisão, que era a questão das pessoas do auditório e tal, e o senhor disse agora que existe quase que uma seleção durante o intervalo, se as pessoas são mais propensas ou não. Sim. Eu estou falando isso para chegar na segunda pergunta, se é preciso acreditar na hipnose ou não. Qualquer pessoa, mesmo, por exemplo, eu tenho uma resistência, mas as pessoas, não, mas vai no consultório lá, conversa com o profissional, depende muito da questão acreditar ou não? Não, a pessoa não precisa acreditar, mas ela tem que querer passar pelo processo, né? Por exemplo, como é um processo de foco, imaginação e concentração, se eu pedir, Joel, eu quero que você imagine agora uma bola amarela, daí, por desaforo, eu vou pensar no quadrado vermelho, daí não funciona. Não vai funcionar. Tem que querer, não precisa acreditar, mas tem que querer entrar no processo, que daí entra tranquilamente, né? Respondendo... Todas as pessoas sim conseguem ser hipnotizadas, né? Algumas exceções, no caso, quem não fala a língua do hipnólogo, ou pessoas que têm alguma deficiência mental, tipo autismo, que não conseguem compreender, na verdade, né? Mas todas as pessoas sim conseguem entrar nesse estado. É um estado especial de consciência, né? Aumenta a percepção e aumenta o foco. Ela consegue lembrar o que fez, o Paulo? Não, depois da... Sim, ela lembra de tudo. Inclusive, como eu falei, ela não fica inconsciente. Durante o processo terapêutico, ela interage direto com o terapeuta. O terapeuta tem que fazer algumas perguntas, ela vai falando, né? Então, ela lembra de tudo depois. Essa pergunta outra me fizeram também. Só não esquece de perguntar, quando nós anunciamos ontem que o papo hoje seria a questão da hipnose, como a pessoa se sente quando está hipnotizada? Qual é a sensação dela? Acho que essa é uma dúvida muito comum também das pessoas. Sim, é uma dúvida muito comum. Então as pessoas imaginam que quando elas estão hipnotizadas, elas entram num sonho, ou vejo o mundo lá de cima, ou saem fora do corpo, mas não é nada disso. A pessoa, quando está hipnotizada, ela sente apenas um relaxamento físico e mental, né?
Então tem muitas pessoas que, como vocês veem na TV, o relaxamento fisiológico, a pessoa cai, parece estar dormindo, tem umas que já ficam mais catatônica, varia de pessoa para pessoa, né? Mas a pessoa, ela sente apenas um relaxamento. A hipnose, Joel, ela é um estado natural da mente. Como nós estamos agora em estado de vigília, tem o estado de sono quando estamos dormindo, tem o estado de coma, às vezes induzido por um medicamento ou causado por algum trauma, e tem o estado de hipnose, que fica entre o vigília e o sono. Então a pessoa, ela simplesmente entra num relaxamento, mas ela fica completamente consciente, ela não apaga, não perde o controle de si, não faz aquilo que não quer, né? Então, a pessoa simplesmente ela entra no estado de relaxamento, né? Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas eu não me sinto hipnotizado, tá normal. Daí eu pergunto, quem é que está aqui do seu lado? Do meu lado aqui está o Silvio Santos, mas você não está hipnotizado? Não. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem aquela expectativa que algo diferente vai acontecer, mas não, é simplesmente um estado profundo de relaxamento. Bom, em que momento e aí até eu vou falar da hipoterapia, né? Hipnoterapia. Isso. Vou perguntar o que é e já vou emendar outra. Em que momento a hipnose pode ajudar as pessoas no que diz respeito a algum problema de saúde ou coisa parecida? Porque, não sei se é impressão minha, mas hoje não é muito popular, ou Paulo? Vou procurar meu terapeuta, vou ao consultório, ou isso é mais comum do que se imagina, esse tipo de trabalho? Joel, agora nos últimos 5 anos está sendo bastante procurado, né? Então o pessoal está pesquisando, estão vendo os resultados, né? A nossa clínica ali que a gente tem de Criciúma tem horários muito reduzidos, porque é muita gente procurando. Então o que acontece? A hipnose, vou falar um pouquinho mais de hipnose. Assim, a hipnose, ela é científica, ela não é uma ciência, mas ela é científica, ou seja, tem um vasto material acadêmico, né, científico, falando sobre a sua eficácia, os seus resultados, né? Tem livros, tem muito artigo científico, a gente pode procurar no Google acadêmico, no Cielo, tem muita coisa ali para pesquisar, tem tese de doutorado, tese de mestrado, muita coisa falando sobre a eficácia e o que a hipnose realmente consegue fazer. Aqui no Brasil, 5 conselhos federais reconhecem a hipnose. Tem o Conselho Federal de Medicina, os médicos usam, né? Geralmente os psiquiatras e os cirurgiões. Tem o Conselho Federal de Psicologia, também reconhece e autoriza usar a hipnose como recurso auxiliar no trabalho do psicólogo. Então nós, psicólogos, somos autorizados lá, mais na parte clínica. O Conselho Federal de Odontologia também autoriza os dentistas. Aliás, os dentistas são os que mais usam hipnose, né? Geralmente o pessoal que tem aquele trauma... Medo do barulhinho do motor. Isso, aquilo ali. O de fisioterapia também são os autorizados, os fisioterapeutas, e agora em 2018 também o Conselho Federal de Enfermagem autorizou os enfermeiros a usarem a hipnose durante o seu trabalho. Geralmente a enfermagem é mais relacionada à dor, tipo fazer uma troca de um curativo, a pessoa fica ansiosa, fica com medo, bota nesse estado especial de consciência e consegue trocar o curativo tranquilamente. Então ela é científica, ela é reconhecida pela ciência. E a hipnoterapia, essa... Isso é o nome da hipnoterapia, nada mais é do que uma psicoterapia com o uso da hipnose. Né? São usadas técnicas da psicologia, geralmente de 3 abordagens, da Gestalt, da psicanálise, da terapia cognitiva comportamental, e mais naquele estado especial de consciência. Então a hipnoterapia nada mais é uma terapia com esse estado especial de autopercepção, de foco em si mesmo, por isso que tem muito resultado, por isso que o resultado é mais rápido. Agora, Paulo, existe que tipo de, usando esse exemplo do dentista, que podem usar, né? Sim. Mas até a título de curiosidade, como é que funciona essa questão? Porque eu vou insistir nesse exemplo da televisão para levar a linha para uma maneira que as pessoas entendam. Porque existia aquela questão da desconfiança. Poxa, isso é sério, isso não é sério? E quando se fala disso, quem é o profissional que pode fazer isso? Usar a hipnose? Quer dizer, daqui a pouco tem imagem, o fulano lá, ele fala, eu vou lá que resolvo. Porque daí já entra aquela questão de mitos e de alguma coisa, nós vamos chegar lá. Mas quem é o profissional que pode usar isso? Então, João, tem 2 tipos, tem 3 tipos de, vamos dizer assim,
de modelagem da hipnose. Tem a hipnose de palco, né? Você vê nas TVs, né? Em São Paulo tem os teatros, que lotam os teatros. Essa hipnose de palco serve para interter o pessoal que está assistindo, né? Tem a street hipnose, ou seja, hipnose de rua, onde o hipnólogo está ali na rua, hipnotizando apenas uma pessoa. A intenção disso é interter a pessoa que está sendo hipnotizada e também o hipnólogo treinar as técnicas, né? E tem a hipnose clínica, né? Então a hipnose clínica, o profissional tem que ser capacitado, né? Como falei, usa as técnicas da psicologia, né? Então é importante quando a pessoa procurar um profissional, o ideal seria que seja formado em psicologia. A hipnoterapia, a hipnose, ela não é regulamentada, né? Então vamos dizer que qualquer um pode fazer. Mas muita gente por ignorância, porque é uma ferramenta muito tranquila de aprender. Em vídeo de YouTube tu aprende a hipnotizar, botar naquele estado. Mas o problema é o que fazer depois, né? Então muitas pessoas se aventuram a aprender através desses vídeos e vão mexer na parte emocional, psicológica da pessoa, e isso é muito perigoso. Então o ideal é a pessoa pesquisar, né? Quando quiser entrar em tratamento com um hipnoterapeuta, pesquisar sobre o profissional. A hipnose é eficaz em qualquer patologia ou não, Paulo? Todas as patologias que são de cunho emocional, né? Aquelas que a gente chama de psicossomatização, ou seja, sofrimento psicológico se transforma em dor física. É muito comum o síndrome do pânico, é muito eficaz. Para a fibromialgia, né? A fibromialgia é aquela pessoa que sente dor horríveis no corpo, vai no médico, faz tudo quanto é exame e não dá nada, né? Nos exames, né? E o médico diagnostica através de eliminação. Então a fibromialgia, ela é de cunho emocional muito grande, ou seja, é muito sofrimento psicológico, o corpo sente a necessidade de descarregar em algo e geralmente vai para uma fibromialgia, vai para uma gastrite, uma pressão alta, né? Então a hipnose é eficaz geralmente nessas patologias de cunho emocional. Muito bem, 988440221, são 11 horas e 46 minutos. Estou conversando com o psicólogo Paulo Marcílio, o assunto é hipnose. A Bárbara de Criciúma pergunta se hipnose e regressão são a mesma coisa. Ou são diferentes? A regressão, Bárbara, né? Isso. Bárbara, a regressão, ela é uma das técnicas usadas na hipnoterapia, né? A regressão de memória serve para quê? Para o psicólogo ou terapeuta identificar que evento, em algum momento da vida, causou algum trauma, algum bloqueio, alguma crença limitante. Então, é feito essas buscas durante a hipnoterapia dessas memórias. Aí o Joel pode estar me perguntando, o ouvinte também pode estar perguntando, tem tanta coisa já para me incomodar com as lembranças agora, vou buscar coisa do passado. Sim, é importante buscar essas coisas do passado, porque ali em algum momento a pessoa, algo aconteceu, alguém falou algo que a pessoa pegou aquilo como verdade. A gente cria essas crenças limitantes. As crenças limitantes, crenças nucleares, são 3, a desvalor, desamor e desamparo, né? Então, através da busca dessas memórias, a gente vai ressignificar essas memórias, a gente não vai apagar e nem modificar ela, a gente vai ressignificar ela, ou seja, a pessoa tem uma percepção diferente daquele evento. Então, aquele sentimento, aquela angústia, aquele bloqueio que criou durante aquela memória, a mente entende que não faz mais sentido sentir assim, porque foi mudado a percepção. A pessoa continua lembrando da memória, continua sentindo o que sentiu naquele momento, só que aquele sentimento não fica mais guardado, vamos dizer assim, no inconsciente, não fica reprimido, causando bloqueios e crenças limitantes até o dia de hoje. Outra pergunta comum que chamou a atenção quando eu anunciei o tema, o Paulo, da hipnose, era que eu ouvi falar muitas pessoas dizendo, olha, em último caso eu vou procurar, já tentei de tudo, agora eu vou tentar a hipnose. Mas isso não é uma lei, a hipnose não precisa ser a última opção, pode ser a primeira. Pode ser a primeira, né? Geralmente quem busca como primeira tem um caminho bem mais curto, né? Mas é muito comum, geralmente, na clínica, o paciente dizer, olha, aqui é a minha última solução. Já tentei de tudo. Já tomei medicamento, fiz terapia, já fui em psiquiatra e tal, aqui é a minha solução. Mas a hipnose é apenas uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta mágica, mas ela não faz mágica, né? Então, dependendo da patologia, realmente os resultados são, digamos assim, incríveis, né? Se a hipnose tem alguma eficácia em doenças degenerativas como o Alzheimer?
A resposta é não, né? Porque como a doença é degenerativa, ou seja, tem um problema físico no cérebro, né? E a hipnose ela atua com eficácia apenas nos problemas emocionais. Então, quando o Alzheimer, o cérebro já está se degenerando, né, já está com uma deficiência física, então a hipnose pode até ajudar em alguns casos, assim, ter melhor qualidade de vida, né? Mas ela não tem muita eficácia nesses problemas assim que é de ordem física. Te perguntar aqui se a hipnose oferece algum perigo, e vou voltar àquele exemplo da televisão, da questão palco. Eu lembro que o pessoal fazia hipnólogo, né? Hipnólogo. O hipnólogo fazia lá, entre os procedimentos do palco, tinha um que você precisava cruzar as mãos ou coisa parecida, e depois e o pessoal, não vou fazer porque eu tenho medo de depois eu não conseguir, né? É claro que não é bem aqui o tema da pergunta, mas só por lembrar. Se oferece algum perigo a hipnose, Paulo? Então, Joel, a hipnose ela é uma ferramenta, né? Como qualquer outra ferramenta, o perigo está em quem está manuseando, né? Por exemplo, se eu for num barbeiro, vai vir aquele barbeiro grandão com uma navalha afiada, ele vai passar no meu pescoço. Ele pode fazer uma barba perfeita, quando pode cortar o meu pescoço. Então a hipnose, em mãos erradas, realmente ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Por isso que é importante pesquisar sobre o profissional que vai a pessoa procurar. Se o hipnólogo hipnotizar uma pessoa e for embora, ela fica nesse estado para sempre, não? Não. A pessoa, quando ela fica hipnotizada e não tem mais as sugestões, ela ou entra em sono fisiológico, né, depois de alguns minutos acorda, ou ela emerge desse estado por falta de estímulo, né? Então, não tem perigo da pessoa ficar presa. Se o hipnólogo dá um infarto e morreu ali, a pessoa em alguns minutos ela volta para o estado de vigília. Vai voltar. Vai voltar. Muito bem. Lembrando aqui, como a hipnose é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, como recurso auxiliar do psicólogo, se ela é ensinada em universidades ou faculdades no cursos de psicologia. Tem isso, Paulo, ou não? Boa pergunta, João. A hipnose, a hipnoterapia, ela está vindo com bastante força no Brasil. No eixo Rio, São Paulo e também Minas Gerais é muito comum lá, né? Então, algumas faculdades sim, já estão colocando a hipnose como disciplina obrigatória no curso de psicologia. Eu posso citar o exemplo da Universidade de Santa Úrsula, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. Lá na 7ª fase, a hipnose na saúde, é o nome da disciplina, é obrigatória. Algumas faculdades, universidades colocam como disciplina optativa, né? A pessoa quer ter isso naquela ferramenta, aprender, né? E algumas não são obrigatórias, mas já está vindo com bastante força. Aqui no ano passado, teve uma faculdade em Criciúma que fez um trabalho bem bacana entre os universitários da 8ª e 9ª fase. Inclusive teve um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso falando sobre a hipnose no trabalho do psicólogo. Então ela está vindo sim com bastante força. Algumas faculdades estão colocando como disciplina obrigatória e outras optativas. Mas a procura é muito grande. Acredito que em poucos anos vai ter que ter a faculdade, a universidade vai ter que se atualizar para não ficar para trás. E eu acho que uma conversa, tenho certeza que tem ajudado muito, ajuda muito a conversa que nós estamos falando aqui. Porque realmente é um papo aberto. Deixa eu aproveitar, Paulo. Por exemplo, esses programas, bem que faz algum tempo que eu não vejo, ajuda ou atrapalha esses hipnose de palco, como vocês podem chamar assim? Eles atrapalham. Atrapalham. Criam mais uma crença que a pessoa perde o controle, que vai ser feita de boba, né? Geralmente na clínica, uma das dúvidas é: eu vou perder o controle? Eu vou lembrar do que eu vou fazer, né? Porque a gente faz toda uma explicação, que a pessoa fica consciente, interage toda hora com o terapeuta, né? Então, todo mundo tem medo de ser hipnotizado e imitar uma galinha. Isso. Né? Ninguém imita uma galinha, nunca vi. Que é o que no palco acaba acontecendo. Então, a pessoa tem medo de passar vergonha. O principal medo, o principal prejuízo que esse tipo de apresentação acontece é exatamente isso, criando essas crenças falsas de que a pessoa perde o controle, que a pessoa fica inconsciente, né? E imaginou tu sozinho nesse estado, inconsciente, fora do teu controle, com uma pessoa que tu não conhece, né? Claro. Então é isso que a pessoa tem, que esses mitos que atrapalham bastante. Vou fazer mais uma, eu prometo, é a última,
Mas em cima disso, eu quero perguntar mesmo para deixar bem esclarecer. Rapidinho, Paulo, como é que funciona na prática? Quer dizer, o paciente vai lá, ele chega no consultório, eu vou de novo pegar essas imagens de televisão, eu lembro, o camarada pegava lá um relógio e ficava... Ele fica deitado, ele fica sentado, como é que é para quem nunca participou de sessão, pode chamar de sessão? Sessão, Como é que funciona basicamente? Fica em pé, fica deitado, fica sentado, fica como quiser, como é que é? Então, as sessões são longas, elas levam em média 2 horas cada uma, né? Então a pessoa, ela entra, senta uma poltrona que é reclinável, mas no momento ela está normal. Então é feita uma entrevista, uma anamnese que a gente chama, né? Para entender um pouquinho da pessoa, as queixas dela e tal, né? E depois que a pessoa falou tudo, por que está ali, o terapeuta entendeu qual é o motivo, a pessoa, essa poltrona ela é reclinada, a pessoa fica no estado confortável e é usada uma técnica de indução rápida, chama-se hand drop, mão que cai, né? Então é uma técnica que a pessoa entra instantaneamente nesse estado, né? Mais ou menos aquele estalar o dedo e durma, né? É na clínica, porém com uma técnica mais diferente, que a pessoa entra mais profundo. Então é numa poltrona reclinável, confortável e sempre consciente, sempre interagindo com o terapeuta. Muito bem. 12:13, infelizmente o tempo acabou. Paulo, vocês podem deixar algum contato? Como as pessoas podem procurar a clínica até para mais informações ou coisa parecida, não? Claro, nós temos uma clínica que a gente atende ali, somos 2 profissionais no centro de Criciúma, né? Está no edifício Paternão, no 5º andar, na sala 501. E um telefone para contato, geralmente a gente responde para o WhatsApp, né? Porque se a gente for atender ligação, as pessoas querem perguntar muito. Sim. E tal, e geralmente quase que é uma consulta de 2 horas cada ligação. Consulta. Então a gente responde geralmente para o WhatsApp, que é o 99906-0699. 0699. Isso, 9906-0699. Obrigado, Paulo, pela presença, pela gentileza de conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse tema que é muito importante, que ajuda muitas pessoas.